A Bíblia diz em Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, vai falar sobre a história de Jesus com os discípulos no meio de uma grande tempestade. Quando a gente olha esse versículo, ou por que não dizer esse texto bíblico de Marcos, eu vejo que Marcos ele esmiuça um pouco mais dos outros discípulos, dos seus livros. Quando a Bíblia diz que eles estavam vivendo uma grande tempestade, surgem três perguntas. Duas perguntas foram feitas pelos discípulos e uma pergunta pelo próprio Jesus Cristo, que estava na popa do barco dormindo. No meio de uma grande tempestade que a Bíblia narra, que deixou até os discípulos, que eram pescadores experientes, em pânico, porque realmente era uma tamanha tempestade, uma tempestade avassaladora, que deixou os discípulos experientes em pesca no mar em pânico, ao ponto de fazer uma pergunta para Jesus. Despertaram o mestre, que estava na popa do barco dormindo, e perguntaram: mestre, Senhor, não te importa que pereçamos? Foi essa a pergunta. Não te importa que pereçamos? Olha só, quantos de nós já fizemos esta pergunta? No meio de uma tempestade, no meio de uma prova, no meio de uma luta, no meio de uma grande dificuldade que deixou você apavorado, assustado, achando que você não teria mais solução para aquele problema, não teria mais saída para a sua vida. E você talvez fez uma pergunta semelhante à dos discípulos: Senhor, não te importa que pereçamos? Não te importa com a porta que está fechada? Não te importa com a enfermidade que eu estou passando, vivendo? Eu quero dizer para você que Jesus se importa sim. Ele se importa com você. É por isso que ele estava no barco com os discípulos. Ele se importava com os discípulos. Eu quero dizer que Jesus também, ele está no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus negócios, no teu trabalho. Ele está aí. Por mais que você tenha passado ou esteja passando por grande tempestade na vida, Jesus está dentro do barco e o barco não vai afundar. A primeira pergunta foi uma pergunta de desespero. Não te importa que pereçamos, Senhor? Quantos de nós já fizemos esta pergunta no meio de um grande problema, no meio de um grande vendaval, ou até mesmo no meio do deserto da vida? A segunda pergunta foi feita por Jesus Cristo. Quando Jesus acorda, levanta, ele repreende a tempestade, a Bíblia diz que tudo volta ao normal. E agora, Jesus olha para os discípulos e faz também uma pergunta: por que vocês estão com medo? Foi essa a pergunta: por que vocês estão com medo? Ainda vocês não